Tom Maior e orquestra, obrigado pela inspiração, pelos preparativos aí para a abertura da palavra de Deus. Deus os abençoe. Tenho comigo aqui, irmãos, o programa de 2017 da Associação Paulista Sudoeste sobre o tema Paulista Sudoeste é Missão. Nós estaremos aqui no dia 11 de dezembro, com cerca de 3.500 líderes dos vários departamentos da igreja, de todas as nossas 295 igrejas aqui no nosso território. E você, líder oficial dessa igreja, está convidado para estar conosco. Neste planejamento, nós temos nossas metas de curto prazo, que é para um ano, no caso, o ano de 2017. Relembramos aqui as metas do quadriênio, os desafios. Você tem aqui todos os eventos, todos os programas, as linhas mestras da igreja, no nível de visão, união, associação e igreja local. O plano de assistência aos distritos de todos os nossos departamentais e administradores. Enfim, aqui você tem um norte, aqui você tem informações muito preciosas para a nossa igreja. E contamos com vocês em 11 de dezembro, um domingo, aqui no IASP, nós estaremos juntos aqui. 22 anos atrás, tive a bênção de pastorear essa igreja por um ano, mas foi muito significativo na minha experiência. Louvo e agradeço a Deus a oportunidade que tive de crescimento, alargando a visão no ministério. É um privilégio poder pastorear hoje a igreja do IASP, é a maior igreja da Associação Paulista Sudoeste, com mais de 2.500 membros. E se você pensar quantas pessoas foram abençoadas durante esses 40 anos da edificação desse templo da Igreja Adventista aqui no IASP. Quanta família ajudada, quanto crescimento tivemos espiritualmente, quantas mensagens nas suas várias modalidades. E Deus tem abençoado. Essa igreja é mãe das 39 outras igrejas que nós temos aqui no município de Hortolândia. E a cada ano nós costumamos dizer, plantando aqui dá, não é? A igreja tem correspondido, tem sido uma bênção para o nosso campo. E rogamos que Deus mantenha esses vetores que caracterizam esta igreja, tais como a visão missionária que essa igreja tem. No ano de 94, tivemos a bênção de plantarmos juntos aqui, com suporte, apoio da igreja, a igreja do Parque do Horto, que a doutora Josele e o doutor Elias Visotto nos ajudaram liderando ali o projeto de plantio. Alguns anos antes, tinha plantado a igreja de Amanda 3, e continua, Jardim Bandeirantes, que hoje é da PAC, e várias outras igrejas. E este ano, nós agradecemos o plantio da igreja Santa Clara do Lago. Tive o privilégio de falar no período aí do segundo culto para os nossos irmãos, uma igreja que começou com 25 pessoas, 25 membros, e este ano já batizou mais 25, quer dizer, duplicando no mesmo período, no mesmo ano. E nós só temos que reconhecer e agradecer. Este ano foram plantadas 8 novas igrejas em Hortolândia. E o ano passado nós fizemos o distrito de Montemor. Todas as igrejas do município de Montemor formamos um outro distrito, e são mais 7 igrejas que foram para esse distrito. Então nós só temos que agradecer e louvar a Deus
por essa perspectiva, este viés de crescimento, essa característica da igreja aqui do IASP. Deus seja louvado por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 6, e acompanhem a leitura dos versos 1 a 7. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor! Era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Esse incidente aconteceu na escola de profetas, a escola de Jericó. Quem fundou a escola dos profetas foi o profeta Samuel. Nesses dias de Eliseu, havia as escolas de Gilgal, Ramá, Gileade, esta de Jericó, e Kiriat Jearim e Ezion-Geber. Eram 6 escolas. E quando ia começar as aulas nessa escola, aliás, essas escolas, eles estudavam música, poesia, a história do povo de Deus, o Pentateuco, e se concentrava muito na lei de Deus. E eles trabalhavam no solo, e tirando ali os proventos, a subsistência, não só dos alunos, mas também dos professores. Criavam também gado. A escola era feita de madeira, as construções naquela ocasião eram de madeira. E o objetivo dessas escolas era construir uma barreira contra o avançamento do pecado. Corrupção, a degenerescência, a idolatria. E os jovens que iam para essa escola eram diferenciados. Muitos deles se tornaram moço de profeta, como Gease. E Eliseu era o reitor dessas escolas. Nós, sob certo aspecto, podemos compará-las com os nossos internatos, com a nossa faculdade, as nossas faculdades de teologia, por uma extensão maior, os nossos internatos. E o fato ocorreu quando Eliseu estava apresentando uma aula inaugural. E as nossas escolas também, os nossos UNASPs, especialmente, quando iniciam um semestre ou ano, há sempre uma aula inaugural onde um grande professor reúne todos os alunos das diversas faculdades e níveis de ensino e apresenta um assunto comum e relevante. Eu já assisti uma aula dessas no UNASP São Paulo, que foi ministrada pelo doutor Geraldo Alckmin, governador do estado. Assisti também do doutor Voltaire Cavalieri, no UNASP de Engenheiro Coelho, um ex-pastor da Igreja Adventista, ex-adventista, que na sua aula ainda destacou os princípios da igreja que o acompanham não só na vida, mas no trabalho. E
Aqui, naturalmente, também há aulas inaugurais, e Eliseu estava dando uma aula destas, lá na escola de profetas, na escola de Jericó. Era uma escola que se situava assim, bem próximo do Rio Jordão. E esse fato aconteceu após a palestra de Eliseu. Provavelmente ele deu um espaço para alguém fazer pergunta. E se destaca aqui esses dois rapazes, corajosos, visionários. E um deles foi ao profeta e expôs as necessidades que eles estavam enfrentando. E ele foi ao profeta e disse: olha, o espaço nosso está estreito. Precisamos expandir a igreja, a causa de Deus. E o Senhor permitiria que nós fôssemos além do Jordão, que era o Líbano, para retirar madeira, para expandir o reino de Deus? O Senhor permite? E Eliseu disse: ide, podeis ir. E um outro aproveitou o ensejo e foi mais ousado ainda. E disse: serve-te de ires conosco. Olha, o desafio desse rapaz chegar para o reitor e dizer: não basta nos autorizar, mostrar o caminho. É importante também que o Senhor vá conosco. O Senhor iria conosco? E Eliseu, como um bom exemplo, não só dos alunos, mas para a igreja, ele disse: eu irei. Aqui é uma grande lição para nós que lideramos a igreja de Deus, independente dos níveis da igreja, começando num pequeno grupo, num departamento da igreja, na liderança da própria igreja, da instituição, dos campos que formam a igreja local, regional ou mundial. Nós precisamos também estar juntos, dar o exemplo, participar. Trouxe confiança para os alunos, diz que eles saíram alegres, felizes, porque o reitor estava com eles. Não é dito que Eliseu pegou no machado, mas o fato de estar lá com eles, orar, incentivar, começar o trabalho, aquilo foi um suporte maravilhoso na vida daqueles moços visionários que queriam expandir o reino de Deus. Parece que nós estamos vivendo essa situação aqui no momento. 3 cultos, porque o espaço está estreito, não é? E precisamos expandir aqui a igreja, precisamos expandir o reino de Deus. Mas gostaríamos que a aplicação nós fizéssemos nesse sentido mais amplo e no sentido também particular e individual. Algumas lições preciosas que podemos aprender nessa manhã. Eles foram, além do Jordão, era o Líbano. E no Líbano havia uma madeira muito resistente, uma madeira milenar, que resiste sol, chuva, não apodrece, é resistente e consistente, não dá cupim. Hoje é raríssimo o cedro do Líbano. Mas os rapazes foram. Eram alunos, não tinham serrote, facão, não tinham machado. Aí eles devem ter pedido emprestado. E estavam lá felizes, participando na expansão da igreja de Deus. De repente, quando ele levanta o machado, a parte de ferro voou, caiu no Rio Jordão. E o profeta, o rapaz, gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. Essa expressão aí não é de alívio, não é uma expressão de realização, mas é uma expressão de frustração. Porque ele estava participando no crescimento da igreja, na expansão da igreja ou da escola de profetas.
de repente viu-se limitado, porque ele estava com o cabo do machado. A parte de ferro tinha voado. O rapaz não era um lenhador, ele não tinha muita experiência, mas ele tinha boa vontade, ele tinha determinação, ele era um cooperador, ele era um participante da expansão do reino de Deus. E ele ficou frustrado. O que eu posso fazer? Se fosse um descargo de consciência, ele simplesmente diria: eu fiz a minha parte, eu quis participar. Aliás, eu até dei umas machadadas lá. Mas como eu não conheço, a cunha folgou, o machado voou. Eu, com o cabo do machado, não posso fazer nada. Fiz a minha parte e ia embora. Mas era uma pessoa comprometida. Ele queria ver a igreja expandir. O coração dele estava ali, na obra, no serviço, no plano de expansão. E foi alguém que podia ajudá-lo. Ai, meu Senhor, o machado voou. Eliseu, a despeito de outras ocasiões, Deus ter usado de maneira poderosa, miraculosa, poderia, em nome de Deus, dizer: machado, volta, encaixa lá no cabo do machado que o rapaz precisa participar. Mas não, ele fez uma pergunta: aonde caiu? É uma pergunta, queridos irmãos, de identificação. É uma pergunta para a pessoa se situar. E ele disse: aonde caiu? E o rapaz estava tão envolvido na obra do Senhor, que ele percebeu, ele foi lá e disse: olha, caiu aqui. Ele sabia que a queda do machado, ele desceria em linha reta ao centro da terra, pela lei da gravidade e pela diferença da consistência do ferro, a densidade do ferro em relação à água, iria em direção ao centro da terra, posição vertical. A correnteza não levaria o machado. E ele foi taxativo. Ele disse: foi aqui. Aguardem que nós vamos voltar à aplicação dessa identificação. O profeta orou a Deus, pediu para que tirasse uma vara ali do lado, e o machado flutuou, e ele içou o machado, e o rapaz voltou a participar na construção do reino de Deus. Meus queridos amigos, não extrapolaríamos a aplicação desta mensagem no texto se nós dissermos que o machado representa o poder do Espírito Santo e o cabo do machado, as nossas obras. Ninguém que constrói o reino de Deus, em qualquer dos níveis da igreja, que participa na expansão da igreja, o faz com a sua própria força, com seus próprios talentos, com as suas habilidades, se não usar o poder do Espírito Santo, o fará com que o seu setor, a sua igreja, se institucionalize e deixe aí de cumprir a missão da igreja. Às vezes a gente vê alguém dizer: olha, esse setor só vai bem porque eu pego, eu faço, eu me dedico, e os outros não. Às vezes usando vamos dizer, da vaidade, da autoindependência, dizer que é a pessoa que faz. Não seria esse o caso da pessoa estar com o cabo do machado, batendo no resistente cedro, sem nenhum proveito, quando nós exaltamos que nós que fazemos, nós que temos o sucesso, ao invés de pedir o poder de Deus em oração. Por isso que todos os setores da igreja que trabalham são realizados por representatividade que ora nos projetos, nos desafios,
nas escolhas de homens e mulheres para servir. E aí nós pedimos, Senhor, dá a bênção do Teu Espírito. A parte de ferro representaria esse poder que não está em nós mesmos. Não temos esse poder próprio. Mas é um poder que vem de fora, vem de Deus. Então, você que foi escolhido para alguma função na igreja ou na obra de Deus, lembre-se que não somos nós, os homens, mulheres, que fazemos. Mas é graças ao poder de Deus, a esse poder emprestado, que nós podemos realizar com brio, com bênção e prosperidade a obra que Deus nos confiou. E o rapaz voltou feliz na participação na construção do reino de Deus. Há duas palavras no Novo Testamento, e quando a Bíblia é traduzida no grego, no Velho Testamento, a Septuaginta, também usam essas duas palavras em sentidos diferentes para poder. Dinamis e exousia. Dinamis é quando se refere ao poder próprio. E dessa palavra originam dinamismo, dinâmica, dínamo, são originários da palavra dinamis. Dinamite, dínamo, são objetos que têm força própria. O dínamo, ele gera a sua própria energia. A dinamite tem a sua própria força de explosão. Então se usa a palavra dinamis para o poder próprio, inerente. Enquanto exousia é para um poder outorgado, um poder emprestado, que é o caso do machado. Aí a gente mais poderia ilustrar melhor a autoridade que um prefeito, um governador, um presidente de uma nação, quando se ausenta do país, do estado, do município, confere ao presidente da Câmara, ao vice, a sua autoridade para ele exercer naquele período de ausência. Aí se usaria a palavra exousia. O machado é o exousia. Para realizar a obra de Deus, nós não temos força própria. Veja, irmãos, 40 anos, quantos milhares de pessoas, pelo poder emprestado, pelo poder do Espírito Santo, foram ganhas pela influência, o testemunho, os projetos, a visão expansionista e missionária dessa igreja. Só este ano, há uma perspectiva dessa igreja ganhar em torno de 150 novos membros, pelo batismo e rebatismo. Não é uma bênção? Não é o poder emprestado, não é o exousia, não é o machado, que os irmãos rogam a Deus, como o moço pediu ao profeta Eliseu? Ai, meu Senhor! E ele identificou o local. Nós podemos muito bem também identificarmos se nós perdemos o machado em algum momento na nossa experiência cristã. É preciso se situar e ter a humildade de identificar onde, como e quando você perdeu o poder. E às vezes a nossa vida espiritual não é tão autêntica, não é tão produtiva, nós não nos envolvemos tanto. Não seria o caso do machado ter voado? E você está com o cabo do machado? E que nada pode fazer? A autossuficiência, a vaidade, a autoindependência desse poder emprestado, de não ter a humildade de identificar onde, como e quando você perdeu o poder, e que ele está à disposição, basta você se situar. Às vezes a gente, durante o dia, comete tantos erros, tantos pecados, e a gente não tem a humildade diante de se recolher ao leito para dormir, fazer um exame introspectivo, dizer: Senhor, esse dia foi um dia de bênçãos, Tu me protegeste,
aí nas minhas atividades, no meu trabalho, mas eu cometi alguns erros também. Parece que esse hábito estamos perdendo no dia a dia. E não identificamos onde, como e quando ofendemos alguém, maltratamos alguém, agimos de alguma maneira assim errada que desagradou a Deus, mas nós preferimos generalizar, preferimos nos comparar com outras pessoas falhas como nós. Isso é bom, eu não sou tão ruim assim também, o que eu fiz, todo mundo faz, e não identificamos lá o momento que erramos e confessamos a Deus. E Deus sempre disposto a nos perdoar, renovar, recriar, nos dar nova perspectiva. E o machado voa, cai lá no rio, e a gente fica com o cabo do machado. Mas, meus queridos irmãos, há exemplos nas páginas sagradas de homens e mulheres que também trabalharam na expansão do reino de Deus. E num momento o machado voou e ou não se aperceberam, ou não tiveram humildade de identificar, de pedir a Deus de volta o machado. E a vida torna-se insípida, torna-se insignificante. E as pessoas vão se afastando de Deus. E muitos têm um fim em glória, porque perderam o machado, perderam o poder do Espírito Santo na vida, e não tiveram humildade e coragem de pedir de volta esse poder ao nosso querido Deus. Podemos começar nas páginas bíblicas o caso de Caim. Caim tinha todas as orientações divinas, como deveria oferecer o sacrifício, matando o animal, derramando o seu sangue, para causar repulsa, aversão ao pecado, para não generalizar e se acomodar numa vida sem sentido, num cristianismo sem autenticidade. E Caim arrasou, contemporizou. Ele disse: eu planto abóboras, eu planto melancias, planto vagem, pepinos, e Deus vai me pedir matar um animal? Eu não crio gado, não crio animais. Meu métier é com verduras. Eu vou oferecer o fruto da terra, tornando-se independente do assim diz o Senhor. Por outro lado, o irmão Abel, sintonizado com o céu, ofereceu o que Deus pediu, abençoado, o machado continuamente com ele. Mas Caim não, independência de Deus. Olha o fim em glória de Caim. O povo de Deus via as nações pagãs com seus reis e uma aparente prosperidade, pedir a Deus um rei. Deus, atendendo o pedido, escolheu ali a Saul para ser o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz, ali no livro dos Reis, capítulo 5, capítulo 10, faz referência, que Saul chegou numa escola de profetas dessas, e os meninos, os profetas, estavam profetizando. E ele entrou lá no meio ali, vendo a bênção do Espírito Santo na vida daqueles alunos da escola, profetizando. O mesmo poder veio sobre Saul, e Saul começou a profetizar também sem ser profeta. Mas era um machado que ele pediu emprestado. Sendo rei e não profeta, pediu o machado emprestado. E Deus abençoou e Saul profetizou. Mais adiante a Bíblia diz: e o Espírito Santo de Deus esteve com Saul. Mas um dia, Saul estava aguardando o sacerdote para realizar o sacrifício. E o sacerdote não chegou na hora. Saul arrogantemente
achando que ele tinha o dinamis, não precisava do exócia, não precisava do poder emprestado, foi com o cabo do machado bater na árvore, realizou o sacrifício em lugar do sacerdote. Naquele momento o machado voou. E ele não teve a humildade dali em diante de identificar onde, quando e como o machado voou. Pelo contrário, o espírito de independência, a autossuficiência, o orgulho, a presunção nortearam o trabalho ou o reinado de Saul. Ele teve um fim tétrico, um fim apavorante, horrível. Estava numa batalha contra os filisteus. O exército de Israel estava diminuindo, e ele sentia que ia perder a batalha. Era o momento dele pedir o poder de volta. Era o momento dele identificar, lá atrás eu errei. Eu quis fazer a minha própria maneira. Por misericórdia, Senhor, dá-me de volta o machado. Dá-me o poder de volta. Mas não, parece que a consciência teria se cauterizado, não precisava mais de Deus, e foi para um soldado da guarda real, e disse: pega a tua espada e perspassa-me, eu não quero morrer na mão dos filisteus. Imagine, o soldado da guarda que protegia o rei, iria matar o rei. O rapaz renunciou e debateu: mas como eu irei matar o meu rei? E ele se precipitou sobre a espada e se suicidou. Um fim tétrico de alguém que não soube identificar onde perdeu o machado. Não teve a humildade de pedir a Deus: Senhor, dá-me de volta. E Deus está sempre, não importa a quantidade, o que fizemos, onde estivemos, Deus está de braços estendidos para nos restaurar. Mas Saul não pediu. Irmãos, se nós formos para Juízes 13, 14, 15, 16, que conta a história de Sansão, um homem que nasceu de maneira miraculosa. Os pais eram já idosos, além do mais eram estéreis. Deus precisava de um libertador, escolheu a família de Manoá, para que de lá viesse o libertador do jugo dos filisteus. E avisou. Eles ficaram surpresos, como? Mas foram escolhidos por Deus. Deus deu toda a orientação quando o menino nascesse, os cuidados que deveriam ter, a Bíblia diz isso no capítulo 13, deveria ter um cuidado com a temperança, né? Regime alimentar, para ter a mente clara, um corpo saudável, ter esse canal de comunicação com o céu. Depois disso, olha, e quando ele se tornar um rapaz, desejar formar o seu lar, não pode esquecer, não pode ir no arraial dos filisteus, tem que escolher a esposa nas fronteiras, dentro do território de Israel. Orientação clara, inequívoca, mas Sansão, quando chegou esse período, ao invés de olhar para as meninas do arraial de Israel, ele se encantou com uma filisteia. E aquela história que vocês conhecem. Ele voltou, falou para os pais: toma aquela menina lá, filha dos filisteus, para eu me casar. O pai diz: mas como? Você recebeu toda a orientação. Lembra-te quando tinha 10 anos de idade? Nós nos sentamos contigo e dissemos: se tu queres ser o libertador do povo de Deus, o herói de Deus, tem alguns requisitos que Deus deixou para você escolher, e você escolheu. Dentre esses requisitos estava deixar os cabelos crescerem. Era o voto chamado voto do nazireato. Paulo fez esse voto. E quando o indivíduo cumprisse a promessa,
ele teria a liberdade de cortar os cabelos, ou então, quando desistisse do compromisso, cortaria os cabelos. E Sansão, agora 18 anos, 19, se encantou com a Filisteia. Quando os pais lembraram tudo a Sansão, ele disse: mas meu pai, esta menina agrada os meus olhos, não independe de princípios, independe de etnia, de cultura, é esta que agrada os meus olhos, eu que vou viver com ela. Porventura você nunca ouviu isso dos filhos? Mas às vezes eles seguem o seu próprio caminho. E Sansão foi e casou com aquela filisteia. No trajeto do flerte, pulou sobre Sansão um leão novo. Aquele novo ali quer dizer no vigor da sua força. Sansão sem um canivete. O leão pulou sobre ele e nós sabemos. Ele estraçalhou o leão como se estraçalha um cabrito ainda no período de mama. Às vezes nós passamos na leitura, nos esquecemos que antes diz assim: e veio poderosamente sobre Sansão o Espírito Santo do Senhor. E ele foi e matou o leão. Estava lá na rocha de Etã. Os filisteus levaram os líderes de Israel presos e foram fazer uma barganha com Sansão. Só nós libertamos os líderes de Israel se tu te entregares em nossas mãos. Sansão, naquele momento, veio o machado de volta. Ele disse: realmente Deus me escolheu para ser o libertador. E eu tenho decepcionado o meu Deus. Ele deve ter orado, pedido a Deus: dá-me de volta o machado. E quando os líderes já tinham ido embora, soltos e ido embora, aí a Bíblia diz: e veio sobre Sansão poderosamente o Espírito Santo de Deus, pegou uma queixada de jumentos, um cadáver ali, e caiu para cima dos filisteus, feriu 1.000, e os outros 2.000 fugiram. O Espírito Santo de Deus veio sobre Sansão. Os filisteus não tinham conhecimento desse poder à disposição, e aí cresceram, ficaram com medo de Sansão. Outra ocasião, na cidade de Gaza, estava lá no meretrício, meia-noite, ele se apercebeu aonde ele estava. E ele deve ter orado de novo a Deus: dá-me de volta o machado. Senhor, estou no lugar errado. Eu errei. Vim aqui para o meretrício. Eu que tu me escolhesse para ser o libertador. Olha a decepção. Mas por misericórdia, dá-me de volta o machado. E a Bíblia diz que veio sobre Sansão poderosamente o Espírito Santo de Deus. Os filisteus já tinham feito um cerco na cidade de Gaza. Gaza tinha os portais altos, resistentes, pesados, que resistiam até às arietes, aquela arma que eles batiam no portão, batiam para derrubar. Sansão foi lá, tirou aquelas duas portas, não sei como, carregou nos ombros da cidade de Gaza até Hebrom, mais de 45 quilômetros. Foi o quê? Veio poderosamente sobre Sansão o Espírito Santo de Deus. Um dia, Sansão quis ter autonomia, pseudo-autonomia, autossuficiência, independência de Deus, seguir o seu próprio caminho, ir na direção do seu nariz. Em outras palavras, vou fazer como eu penso, eu sei como faz. Deixou o machado voar. De hoje em diante, vou trabalhar com o cabo do machado com a minha própria força. Aí, enganou Dalila ali 3 vezes. Aliás, as pessoas pensam que Dalila era filisteia, mas não era. Dalila era israelita. Dalila morava na cidade, Sansão na cidade de Timnata. Dalila era daquela região. A primeira esposa de Sansão, que ele não conseguiu, ele só entrou na festa,
do casamento, mas foi traído pela mulher que contou para os guardas de honra, ou os padrinhos, o segredo do enigma dele. E os filisteus exigiram que ela dissesse o segredo do enigma, os padrinhos. Ela era a filisteia, mas Dalila não, eles subornaram, se pagou 1.050 ciclos de prata, para que ela dissesse o segredo da força. Aí Dalila começou lá a fazer cafuné e tal, em Sansão, disse: qual é o segredo da tua força? Aí Sansão disse: olha, o segredo da minha força, se eu for amarrado com cordas novas, não usadas ainda, você é semelhante a qualquer outro homem. E ali ele dormiu. Dalila foi e amarrou com as cordas novas, foi lá e avisou aqueles que subornaram-na, e disseram: pode pegar, o homem está amarrado, pode ir lá, igual a vocês, semelhante. E eles vieram, Sansão, num instante, a Bíblia diz como rompe um cordão de estopa com fogo, e os filisteus correram. Disseram: você está mentindo para mim. Não, eu estava brincando, mas se for amarrado com cordas de couro frescas, não usadas, você é semelhante. Ela foi e fez e repetiu. Aí ela disse: você está de brincadeira, 2 vezes você já me enganou. Disse: não, dessa vez agora é para valer. Se os meus cabelos, as tranças dos meus cabelos, forem amarradas nos umbrais do tear, você é semelhante a qualquer outro homem. Foi lá e falou para os filisteus. Ele dormiu, ela amarrou as tranças, aí os filisteus vieram, ele balançou a cabeça, o telhado veio abaixo, os filisteus fugiram. Aí a mulher usou uma arma que muitas usam ainda hoje, a chantagem emocional. Chorar. Os homens não aguentam ver a mulher chorar. E aí ela começou a chorar, o coração amoleceu, disse: olha, se cortarem os meus cabelos, você é semelhante a qualquer outro homem. Aí ela foi lá e contou, os filisteus vieram, Sansão levantou, mas era igual a outros homens. Não resistiu à luta ali com vários filisteus, que ele já tinha lutado com 3.000, dessa vez era um como nós. Nesse momento, não veio aquela expressão bíblica: e o Espírito Santo de Deus veio poderosamente sobre Sansão. Muitas pessoas pensam que a força de Sansão estava nos cabelos, mas não estava. Era o Espírito Santo de Deus veio poderosamente sobre Sansão. Sansão, ao falar para Dalila que se cortasse os cabelos, ele estava dizendo o seguinte: de hoje em diante, acabou-se. Não sou mais nazireu. Eu não uso, agora eu vou usar o cabo do machado. Eu não preciso do machado. Eu não preciso do poder emprestado. Eu tenho o poder. Rompeu com Deus naquele momento. E o machado voou. Os filisteus vieram, vazaram os olhos, levaram Sansão amarrado, bateram muito em Sansão, e ele foi trabalhar, e eles exigindo a força de 2 cavalos para mover aquela pedra chamada mó, que tritura o milho. Agora vocês imaginem, Sansão não conseguia empurrar aquela pedra, e as chicoteadas nele, e aqueles chicotes cortavam as costas e o coração. E ele começou a ver que ele era uma humilhação ao nome de Deus. Os filisteus estavam inaugurando um templo, o templo chamado Templo de Dagon. Dagon era o deus peixe que eles adoravam. E 3.000 pessoas estavam naquele templo, que era um templo suspenso em 2 gigantescas colunas. E o auge da inauguração era humilhar o nome de Deus, de Jeová, e mandar entrar o campeão escolhido por Deus, para mostrar que era uma vergonha, uma decepção, as doutrinas da igreja,
era uma decepção ao nome que ostentava. E ali mandou uma criança conduzir Sansão pela mão. E quando Sansão entrou no picadeiro, a multidão ali ovacionava: viva Dagon, abaixo Jeová. Dagon nos entregou o campeão de Jeová em nossas mãos. Dagon é Deus. E aquelas palavras entravam nos ouvidos, na mente, no coração, e ele identificou onde, quando e como perdeu o poder. Isso foi aqui, quando eu tomei a iniciativa de usar o cabo do machado. Eu achava que eu era forte e poderoso. Senhor, por misericórdia, não deixe que por minha causa teu nome seja desonrado. E no versículo 34 do capítulo 16, ele faz a oração que todos nós devemos fazer em nossa vida. Ele disse: Senhor, dá-me de volta o machado. Ele não usa a expressão machado, mas diz: dá-me de volta o poder, a força, o exócia. Eu errei, eu pequei, eu te desapontei, eu fui longe demais, eu fiz muitas coisas, mas por misericórdia, dá-me de volta o machado. E a Bíblia diz que Deus atendeu a Sansão. Sansão pediu ao menino: sai rápido daqui. A Bíblia diz que o garoto saiu, e ele apalpou as duas colunas e disse: Senhor, dá-me o poder de volta. E no apagar das luzes da sua existência, o machado voltou. E ele derrubou o templo. Naquele dia morreram mais de 3.000 filisteus e Sansão também. O nome de Sansão está na abadia de Westminster da Bíblia. No quem é quem do Velho Testamento. Na galeria dos heróis da fé. E no verso 32 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: que mais direi? Tempo faltar-me-ia para contar-vos de Gideão, de Baraque, de Samuel, de Sansão, Jefté, Davi e os profetas. E aí termina o capítulo dizendo: todos estes, da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, obtiveram, um bom testemunho pela fé. Não receberam ainda a coroa, para que nós, nos tempos de Paulo, mas também em nossos dias, eles não sejam coroados antes de nós. Você já imaginou o privilégio que Deus dá-nos a nós, que vivemos os dias finais da história? Eles não receberam ainda a herança, porque nós estamos faltando. Nós podemos ainda ser incluídos na galeria dos heróis da fé modernos. Basta nós pedirmos o machado de volta. É possível que no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, na nossa experiência religiosa, o machado tenha voado. E às vezes, muitas vezes, e a nossa vida é insignificante, não temos prazer nem alegria de nos envolver nos negócios da igreja, de participar, testemunhar de maneira poderosa para aqueles que nos cercam, no ambiente que nós vivemos. Não seria o machado que teria voado e nós estamos apenas com o cabo do machado? É o momento de nós termos a humildade, identificar onde, como e quando o machado voou. E voltar para Deus e pedir: Senhor, eu errei, eu fui longe demais, eu fiz o que fiz. Para Deus não importa. Ele vai dizer: estava aguardando por esse momento. O poder te é concedido. E a nossa vida se torna uma vida feliz, maravilhosa, edificante, poderosa, e nós nos envolvermos de maneira feliz e alegre na expansão do reino de Deus. É o meu desejo, irmão e irmã,
que nós pensemos na expansão da igreja, nos seus métodos, no seu avanço, construção, desafio que teremos pela frente aqui, mas pensarmos também na construção da minha igreja, construção do lar, construção pessoal, a sua vida com Deus. Lembre-se, o machado está à disposição. Basta nós pedirmos de volta a Deus, Ele está ansioso para nos atender. Que Deus, pois, nos abençoe, é o nosso desejo, é a nossa prece. Amém. Peço a todos que se coloquem em pé para cantarmos a bênção final. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Queridos, antes de nós sairmos, eu gostaria só de dar uma informação. Como é uma pessoa da nossa comunidade que nós conhecemos bastante, eu precisava fazer aqui uma nota de falecimento. É com muito pesar que a família Tavares de Camargo comunica a todos os familiares e amigos que nesta madrugada, 18/11/2016, às 23h30, nossa querida avó Maria José Tavares de Camargo descansou no Senhor. É a mãe da doutora Maria Cecília, esposa do doutor Enos. Eles faleceram. A cerimônia fúnebre está sendo realizada na Igreja Adventista Central de Jundiaí, às 12 horas, né? Ou seja, está praticamente acontecendo. Então, que os irmãos possam orar pela família do doutor Enos, doutora Maria Cecília, e pelos familiares também, tá bom? Se alguém quiser orar ou ligar para eles também, fiquem à vontade para dar os sentimentos. Agradecemos a atenção de todos e bom sábado.